O Algisque, também conhecido como o cavalo demoníaco do folclore irlandês, é uma criatura temida nas margens dos lagos e rios da Irlanda. Assim como os Kelpies da Escócia, o Algisque atrai suas vítimas com sua bela forma de cavalo, mas esconde uma natureza sombria. Uma vez que alguém monta em seu dorso, a criatura os arrasta para as profundezas da água, nunca mais sendo vistos. Neste vídeo, vamos explorar as lendas por trás dessa criatura, suas habilidades sobrenaturais e como ela continua a assustar aqueles que cruzam seu caminho até hoje. O Algisque é uma criatura do folclore irlandês, temida por seu comportamento traiçoeiro e natureza mortal. Seu nome, que significa o cavalo da água, reflete sua associação com lagos e rios, onde ele espreita, esperando por vítimas desavisadas. Ao contrário de outras criaturas mitológicas que podem ter lados mais ambíguos ou até bondosos, o Algisque é inteiramente maligno, sem espaço para compaixão ou redenção em suas ações. A princípio, ele se apresenta como um cavalo de aparência comum, muitas vezes majestoso e atraente, o que leva as pessoas a baixar a guarda. Sua beleza é parte do engano, pois sua verdadeira intenção é arrastar qualquer um que tente montá-lo para as profundezas das águas. Uma vez que a pessoa monta em suas costas, ela fica presa e o Algisque retorna para a água, onde afoga suas vítimas. Diferente de algumas outras criaturas aquáticas como o Kelpie, o Algisque não poupa nem os restos de suas vítimas, exceto, em algumas versões da lenda, o fígado, que seria a única parte do corpo a emergir nas margens. Essa história aterrorizante fazia com que muitas pessoas evitassem lagos e rios isolados, especialmente durante a noite, temendo um encontro fatal com essa criatura. Além de sua habilidade de se transformar em cavalo, algumas versões sugerem que o Algisque pode assumir formas ainda mais aterrorizantes quando está prestes a atacar, revelando aspectos monstruosos e assustadores, o que aumenta seu poder de amedrontar as pessoas. O Algisque é conhecido por sua habilidade de enganar e atrair suas vítimas, aproveitando-se de sua aparência de cavalo dócil e majestoso. Muitas histórias do folclore irlandês relatam como ele aparece em áreas isoladas perto de lagos ou rios, pastando calmamente como um cavalo comum. Curiosos, pastores, ou até crianças tentam se aproximar da criatura, acreditando ser um cavalo perdido ou selvagem que poderia ser domado. No entanto, essa inocente tentativa de montá-lo é o que selaria o destino de qualquer um. Assim que alguém monta no Algisque, ele revela sua verdadeira natureza. Seus olhos podem brilhar com uma luz sinistra, e suas patas ganham uma força sobrenatural. O cavalo começa a correr em alta velocidade em direção à água, ignorando quaisquer tentativas de sua vítima de descer ou se segurar em outra coisa. Uma vez no lago, o Algisque submerge rapidamente, arrastando a pessoa consigo para as profundezas escuras, onde encontra um fim terrível. Em muitas dessas histórias, o Algisque devora completamente a vítima, deixando apenas o fígado boiando na superfície do lago. Este detalhe macabro é visto como um sinal de aviso para os outros, uma lembrança sombria da presença da criatura. Em algumas aldeias, avistamentos de fígados flutuando eram interpretados como uma prova clara de que o Algisque havia atacado novamente. O Algisque é uma criatura implacável, sem a possibilidade de negociação ou misericórdia. Diferente de outras criaturas aquáticas, que podem ser apaziguadas com oferendas ou feitiços, o Algisque age apenas por pura maldade e fome. Essa natureza o tornou uma figura temida entre os habitantes das áreas próximas a corpos d'água, onde o folclore o retratava como um perigo constante, uma entidade incontrolável e imortal que aguardava pacientemente a próxima oportunidade de atacar. O Algisque, apesar de ser uma criatura específica do folclore irlandês, compartilha muitas características com outras entidades mitológicas de culturas próximas, especialmente as do folclore escocês. Uma das comparações mais comuns é com o Kelpie, um cavalo aquático da mitologia escocesa. Ambos os seres têm a capacidade de atrair suas vítimas, muitas vezes assumindo a forma de um belo cavalo, e arrastá-las para a água, onde encontram seu fim. No entanto, o Kelpie é conhecido por ser mais versátil, podendo assumir outras formas humanas ou animais, enquanto o Algisque mantém-se sempre na forma de cavalo. Outra diferença crucial é o ambiente em que essas criaturas habitam. O Algisque está mais ligado a lagos e rios, corpos de água doce que servem de armadilha para os humanos que se aproximam. O Kelpie, por outro lado, é conhecido por aparecer tanto em rios quanto em corpos de água maiores, como lagos profundos, tornando-o mais versátil geograficamente.
Isso reforça a ideia de que, apesar das semelhanças, o Algisque é uma criatura mais restrita a habitats específicos, enquanto o Kelpie pode ser encontrado em uma gama mais ampla de locais. Há também o Ichthys, outra figura aquática escocesa, muitas vezes confundida com o Kelpie, mas considerada ainda mais perigosa. O Ichthys pode habitar tanto águas doces quanto salgadas, o que o torna semelhante ao Algisque em sua capacidade de enganar e devorar humanos. Contudo, o Ichthys é descrito como muito mais violento, despedaçando suas vítimas imediatamente após o ataque, enquanto o Algisque tende a ser mais calculista, levando sua presa para as profundezas antes de consumi-la. Essas comparações destacam um arquétipo comum na mitologia celta, o cavalo aquático predatório, que usa seu poder de transformação e manipulação para capturar e destruir humanos. Sobreviver a um encontro com o Algisque, uma das criaturas mais temidas do folclore irlandês, é uma tarefa desafiadora, especialmente considerando sua natureza predatória e maliciosa. No entanto, algumas lendas sugerem formas de escapar desse cavalo demoníaco, fornecendo dicas e práticas que podem garantir a sobrevivência dos que cruzam seu caminho. Uma das melhores maneiras de sobreviver a um encontro com o Algisque é nunca se aproximar de um cavalo desconhecido, especialmente perto de corpos d'água. O Algisque frequentemente se apresenta como um cavalo majestoso e dócil, atraindo os desavisados a montá-lo. No entanto, aqueles que reconhecem a natureza da criatura a tempo podem evitar ser arrastados para as profundezas simplesmente não subindo em seu dorso. A sabedoria popular ensina que desconfiar de um cavalo solitário perto de lagos ou rios pode ser o suficiente para escapar de um encontro fatal. Há também menções de que o Algisque perde parte de seu poder quando está longe da água. Alguns contos dizem que ele só pode arrastar suas vítimas para as profundezas se conseguir chegar ao lago ou rio mais próximo. Isso oferece uma pequena oportunidade para aqueles que percebem o perigo a tempo. Se você puder manter distância de qualquer corpo d'água, suas chances de escapar aumentam significativamente. Correr em direção a terras secas pode ser uma tática eficaz, pois o Algisque tende a evitar áreas distantes da água. Além dessas práticas de sobrevivência, existem relatos esparsos sobre o uso de artefatos e amuletos protetores. Em algumas versões das lendas, amuletos feitos de ferro, um material frequentemente associado à proteção contra criaturas mágicas na tradição celta, são mencionados como formas de repelir o Algisque. Encantamentos e feitiços antigos também aparecem em algumas histórias, mas essas soluções mágicas são raramente claras e muitas vezes contraditórias, tornando-as pouco confiáveis. O Algisque, apesar de ser uma criatura menos conhecida em comparação com outros seres mitológicos, tem uma presença sutil, porém intrigante, na cultura popular. Seu caráter de cavalo demoníaco que atrai vítimas para uma morte certa o torna uma figura perfeita para representar o perigo disfarçado de beleza. Essa dualidade entre a aparência inofensiva e sua verdadeira natureza monstruosa faz do Algisque um símbolo poderoso para explorar temas de traição e ilusões. Nas representações artísticas, o Algisque aparece esporadicamente, geralmente em obras de fantasia que se aprofundam no rico folclore celta. Ele é muitas vezes retratado como um cavalo elegante e majestoso, até que sua natureza predatória se revela, criando uma imagem perturbadora e impactante. A metáfora do cavalo demoníaco que esconde sua verdadeira face é usada para explorar temas como engano, armadilhas e os perigos de confiar nas aparências. Em jogos de RPG e videogames, o Algisque começa a ganhar algum reconhecimento, principalmente em títulos que exploram mitologias europeias. Nessas plataformas, suas habilidades para mudar de forma e atrair vítimas são usadas para criar desafios em ambientes aquáticos. Muitas vezes, o jogador pode ser confrontado com a decisão de confiar ou não na criatura, sabendo que um erro pode ser fatal. Sua presença em jogos de fantasia traz uma camada de tensão e mistério, aproveitando sua origem folclórica para adicionar profundidade ao enredo. Na literatura, o Algisque aparece em alguns livros que se dedicam a explorar as tradições folclóricas da Irlanda. Autores que se inspiram no folclore celta frequentemente incluem o Algisque em suas histórias como um símbolo dos perigos ocultos, aproveitando sua figura para criar suspense e mistério. Ele é frequentemente descrito como uma criatura que desafia a confiança humana, representando as forças da natureza que não podem ser controladas. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes,
não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.